As pequenas atitudes que podem fazer diferença no seu dia a dia. Na Som Maior Premium. Qualidade de vida. Vamos falar de qualidade de vida ouvindo o Lúcio Pachter. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Delor. Tudo bem? Prazer ouvi-lo. Como é que foi de viagem na Grécia? Foi uma viagem muito bonita. Imaginem várias dezenas de colegas passeando pela Grécia, filósofos. Imagina quantas reflexões, quantos textos, quantos livros agora surgem daquele passeio, não é? Adelor, hoje eu converso com você aqui de Goiânia. Estou aqui do lado de fora, no estacionamento, porque sigo já em seguida para Nápoles, uma cidade que fica perto daqui, a 60, 70 quilômetros. Tenho aulas lá, clínicas, hoje a tarde toda. Pois bem, Adelor, vamos conversar hoje sobre conversações. Um bom tema. E, aliás, tem muito a ver com a viagem à Grécia. Platão foi um dos primeiros filósofos que chamou a atenção nos textos que ele nos deixou para esse aspecto das conversações. Muito do que a gente tem hoje de Sócrates vem das conversações, na forma de diálogos de Sócrates com outros filósofos, com pessoas de Atenas, da Grécia. Algumas pessoas não dialogam. A maneira como elas conseguem estabelecer uma interseção com outras pessoas é através do monólogo. Elas se dão muito bem com pessoas que simplesmente se colocam diante delas de uma maneira na qual não há uma interação além disso. Esse tipo de conversação, de diálogo, não é de forma alguma errado, ruim. Muitas vezes ele é necessário. É a única maneira de estabelecer uma interseção. Isso existe muito, às vezes, entre casais, entre pais e filhos. É um modo de ser no mundo. Algumas pessoas, elas se relacionam de uma maneira muito curiosa. Cada um faz um monólogo e os dois têm a impressão de que estão conversando. E às vezes isso perdura durante muito tempo. São pessoas, cada uma com a sua ideia, vivem juntas, têm filhos, constroem uma vida, cada uma nunca foi de fato ao mundo da outra pessoa conversar. Mais uma vez é importante a gente dizer que isso não é errado, isso não é uma patologia. Quem procede assim tem que saber que isso é uma característica e que se isso incomoda, se isso é ruim, é possível muitas vezes mudar. Vários filósofos trabalharam isso com grande profundidade. Um filósofo americano, Emerson, trabalhou muito nos textos dele isso na forma da amizade. Agora, quando de fato a conversação é uma abertura ao outro, via um diálogo, aqui nós temos outros elementos. Algumas pessoas imaginam que dialogar é ouvir uma música sempre parelha, uma música no qual não há cacofonias, o som sempre é ritmado, compassado. Isso só existe na teoria, na prática é muito improvável que exista isso. E no mundo hoje não há exatamente um preparo para se ouvir esses sons que destoam de todo o resto. Para muitas pessoas, isso quebra a amizade, isso rompe o que estava em andamento. Estão acostumadas a ouvir o aplauso, a música que gostam de ouvir. E quando surge algo diferente, elas não sabem como lidar com isso. Uma característica curiosa, talvez desde a escola fosse interessante prepararmos nossas crianças para isso, para esse tipo de conversação, para esse tipo de diálogo, no qual não há exatamente um ganha, um perde, mas uma troca. É uma atitude difícil quando se sabe que a nossa posição é completamente desfavorável, quando se sabe, por exemplo, que a nossa posição é indefensável. Alguns acham que então não é necessário e não é preciso diálogo. Na clínica, Adelor, o que a gente vê quando se atende famílias, quando se atende casais, é muito isso. Algumas vezes o diálogo, inclusive, ele é injusto.
porque uma das pessoas que está dialogando, ela tem tão mais fundamento, critério e base para defender até aquilo que é errado diante de uma pessoa que, mesmo certa, não tem aqueles argumentos, que o diálogo, nesse caso, é desaconselhável, ele é antiético. E isso não é raro acontecer. Nós vemos isso bem em conversações entre países. A gente vê isso, por exemplo, na maneira como se age quando se descobre que um país árabe tem uma usina nuclear. O tratamento é tão desigual para como se age quando se sabe que um país no Ocidente também tem uma usina nuclear. Quer dizer, e certas contradições já passam batidas, de tão usual que elas se tornaram. Não vemos mais a injustiça do diálogo. Existem outros fatores também ligados ao diálogo. Alguns imaginam que dialogar é expressar os termos. O silêncio é uma forma de diálogo muito profunda, muito bonita. Às vezes a gente fica num profundo silêncio com a mulher, com o marido, com o filho, e logo se descobre que esteve todo o tempo conversando com ele, em outras bases, com ela, em outras bases. Às vezes simplesmente viver juntos, fazer coisas juntas, é uma forma de diálogo mais profundo do que as palavras podem expressar. Esse assunto é muito extenso, galera. Hoje eu quis fazer uma introdução para que num dos próximos programas a gente possa trabalhar os aspectos analíticos de base disso, a desconstrução dessas questões. Bem, sigo em direção agora a Nápoles, e de lá vou para o Pantanal, e de lá vou para o Nordeste, sigo a minha jornada. Um abraço a você, aos nossos ouvintes, e até a próxima quinta-feira.